Olá pessoal, eu vou falar nessa videoaula sobre a atmosfera controlada dinâmica baseada na detecção do etanol para identificar o limite mínimo de oxigênio que os frutos podem permanecer na câmara de armazenamento. Bom, nós vimos que a produção de etanol é uma das tecnologias ou uma das ferramentas que pode ser usada, né, que é usada para a detecção do limite mínimo de oxigênio que o fruto pode permanecer durante o armazenamento, ou seja, aquele limite mínimo que vai permitir uma melhor conservação do fruto sem causar danos a eles. Então aqui temos alguns exemplos de empresas que comercializam. Antes vamos retomar aqui esse ponto sobre a respiração. Então, quando o fruto ele está em condições de baixo oxigênio que não permite que essas rotas da respiração funcionem, ele fermenta e nessa fermentação ele produz etanol e também o gás carbônico. Então, qual que é a forma com que essa tecnologia regula o nível de oxigênio na câmara, né? Mede quanto que esse fruto ou aquele volume de frutos está produzindo de etanol. Se está produzindo muito etanol, eles aumentam um pouco o oxigênio da câmara. Se está produzindo pouco etanol, eles diminuem um pouco o oxigênio da câmara. Então fica-se reduzindo e aumentando o nível do oxigênio de acordo com o nível de fermentação no fruto. Tá? Então, o etanol ele é volátil, né? É um composto que tem peso molecular de 46,07 gramas por mol, ponto de fusão de menos 114 graus, ponto de ebulição em 78 graus Celsius. Então, o piruvato, que é oriundo lá da glicose, ele se transforma primeiro em acetaldeído e depois em etanol. Então, essa é a rota de síntese do etanol. Qual concentração a gente consegue detectar desse etanol? Em torno de 20 miligramas por litro nós conseguimos detectar. Uma característica então que ele é volátil, ele é produzido naturalmente pela senescência ou pela morte dos frutos, é usado para síntese de compostos que conferem um aroma. Então aqui temos uma sequência, né, dessas rotas que culmina lá na síntese de compostos do grupo dos ésteres, que são compostos que conferem um aroma, né? Aroma do fruto característico. No caso da maçã, temos acetato de butila, acetato de exila e acetato de 2-metilbutila como ésteres, né? Compostos voláteis predominantes no aroma, né, dos frutos. Um detalhe importante é que essa reação que forma acetaldeído e etanol, ela é catalisada por essa enzima, álcool desidrogenase, e ela pode funcionar nos dois sentidos, tanto produzindo etanol quanto produzindo acetaldeído, transformando etanol em acetaldeído. Então, essa forma de dinâmica surgiu no final da década de 90 como uma alternativa a esse composto chamada difenilalanina, que foi proibida na Europa em 2012. Esse composto, DPA, ele era usado para o controle de escaldadura na fruta. Essa mancha que ocorre bastante na Granny Smith, na Fuji também. Então, frutos com esse composto, eles têm a ocorrência desse dano reduzido. E o MCP, que é um composto para manejar o etileno, também funciona para esta finalidade. Então, quem publicou o primeiro trabalho com essa tecnologia foi o Rob Veltman, lá em 2003. Então, eles propuseram, né, esse primeiro aparato para mensurar o etanol produzido pelo um volume de frutos que ficava dentro de um recipiente que ficava dentro da câmara de armazenamento. Então se media a fermentação, o quanto de etanol tinha nesses frutos, né, em torno de 25 kg de fruto, e através disso se tinha a alteração no nível de oxigênio. Aqui tem um gráfico, né, que está nesse trabalho, onde nós temos aqui o nível de oxigênio sendo reduzido, né, a níveis baixíssimos. Percebo que o etanol, que é a linha preenchida aqui, aumentando nesses momentos onde o oxigênio estava bem baixo. Essa tecnologia, então, ela permite uma certa vantagem em relação à atmosfera controlada convencional. Esse DCS aqui é a atmosfera controlada dinâmica com etanol e o CA é a atmosfera controlada convencional. Então percebam aqui os resultados, né? Eu vou tirar essa marcação aqui para a gente conseguir visualizar melhor as cores, né, do gráfico. Então percebam que
a dinâmica com esse sistema, ela permite então manter os frutos um pouco mais firmes em algumas situações. Aqui são pomares e datas de colheita. Então, em alguns casos, ela é igual à atmosfera controlada convencional. Então, isso varia muito de clima, local e ponto de colheita. Aqui, após 2 semanas de armazenamento, isso aqui é a firmeza, percebam que em vários casos, a atmosfera controlada dinâmica com etanol, com a medição do etanol, ela manteve a firmeza dos frutos mais elevada. Aqui tem exemplo de empresas, né, que comercializam essa tecnologia. Então, uma amostra de frutos fica nesses recipientes dentro da câmara e aqui dentro se mensura, então, se coleta o ar para fazer essa medição do etanol, né? O etanol é medido em ppb, parte por bilhão. Então, tem aqui os exemplos, né, desses aparelhinhos, né? Isso aqui fica na parede da câmara, então os frutos ficam... O ar que está circundando esses frutos aqui é o mesmo ar da câmara, então isso fica circulando e permite, então, em alguns momentos, isolar aqui e coletar o ar só desse volume de frutos. Então, 2 caixas para mensuração. Então, aqui seria o protocolo, né, dessa Storax, que é uma das tecnologias que está disponível para se utilizar. Então, o oxigênio varia de 0,1 a 0,8%, quantifica-se uma vez por dia, durante 3 horas, fecha aqueles frutos ali, então mede o etanol no ar, vai reduzindo o oxigênio de 0,2% por vez durante 4 dias até 0,6%, depois reduz 0,1 a cada vez que vai fazer a redução. Então, a cada redução, uma amostra de 2 kg de fruta também são usadas para analisar o etanol na fruta, né, para identificar o etanol. Depois de identificar o etanol, se reduz em 0,1% o nível de oxigênio na câmara. Tá? Aqui tem um exemplo desse sistema instalado no teto da câmara, né? Então, está aqui no teto, ou na lateral, então pode ser utilizado em vários locais. Aqui tem um compartimento cobrindo ali o vidro, né, para evitar a perda de calor. Aqui tem outra imagem, né, dessa tecnologia, numa exposição. Importante ter claro, por que não quantificar em toda a câmara? Porque frutos podres que estão dentro da câmara, eles produzem mais etanol, então isso mascararia o resultado, né? Então nós teríamos uma coleta de ar com bastante etanol, que não é pelo fato do baixo oxigênio, mas sim pela presença de frutos podres, né? Então é importante que essa amostra de frutos que está naquele compartimento, ela seja representativa da câmara, né, de todos os lotes. Esse sistema tem aí em torno de 170 câmaras que usam esse sistema na Holanda, esses dados da empresa. Uma outra tecnologia chamada Ilus Plus, também o mesmo princípio, mede etanol, só que aqui a diferença é no suco da maçã, então comercializada por essa empresa. Então ele usa um método enzimático, faz alguns testes, custa em torno de 2,5 euros por teste. Custava, né, quando essa informação foi capturada no final do ano passado. Bom, importante saber então que essa aqui é diferente da anterior, porque ela mensura na fruta, ou seja, faz um suco da maçã e mensura, né? E detecta, né? Faz o teste para ver se tem o etanol. Então, quando 200 microlitros por litro de etanol é detectado, aumenta o oxigênio em 0,2. Então, eles recomendam 3 estresses por baixo oxigênio ao longo do armazenamento. Tá? Aqui tem uma outra chamada Swinglus, também usa o mesmo método, né, comercializado por essa empresa, Fruit Control Equipamentos. Eles usam então um sistema com ultra baixo oxigênio e também o uso de adsorvedores de gás carbônico para manter essa atmosfera controlada dinâmica. Então são estresses repetidos na maçã por baixo oxigênio, 2 a 3, e usa o ultra baixo oxigênio ao longo do armazenamento, que são concentrações abaixo de 1% de oxigênio. Amostras de frutos são analisadas, né, durante esse período e o monitoramento é com um kit, né, que mede esse etanol. Então aqui temos os períodos de estresse e o nível de oxigênio e gás carbônico recomendado por esse sistema. Aqui temos a quantia de etanol, o máximo de etanol detectado em cada uma das cultivares, né, de maçã e pera, para ser utilizado por esse sistema de dinâmica. Aqui temos
quantos ppm de etanol foi encontrado quando se tinha o uso da dinâmica, né, e seguida de ULO ou de atmosfera controlada, comparado com a refrigeração. Então percebam, refrigeração bem pouquinho, etanol quando se usa esses estresses que esse sistema preconiza, e mais a atmosfera controlada se aumenta um pouco, e quando usa o ultra baixo oxigênio, se reduz ainda mais, que se reduz ainda mais o oxigênio, se produz mais etanol ainda. E esse etanol, então, ele está agindo também na redução da síntese de etileno. Aqui temos o resultado na escaldadura superficial das maçãs. Então percebam que quando se utiliza esse sistema de dinâmica, nós temos uma redução muito grande na escaldadura, tá? Então bem importante nessa pera, no caso aqui. Temos também uma outra tecnologia chamada ILUS, que é da Isocell. Então detecta também o etanol no suco da fruta. Tempo necessário de 6 a 15 minutos para analisar. Então, prevê o início do estresse, quando se tem de 0,3 a 0,5% de oxigênio de 8 a 10 dias, de 8 a 18 dias, então se detecta esse etanol. Quando o etanol é detectado, aumenta-se o oxigênio.